Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Primeiro de tudo, eu quero saudar a todos vocês com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, independente de religião, credo religioso. Eu acredito em cristocidência, que esta mensagem, esse ensinamento, esse recado, não meu, mas do meu amigo Espírito Santo, da parte do nosso Deus, chegou até você, porque há um propósito, há uma finalidade, há uma razão, há um porquê. Deus não desperdiça a oportunidade, por isso que Ele te colocou diante desta mensagem. Vá com ela até o fim, abra seu coração, permita-se que Deus possa falar em áreas específicas da sua vida. Nada Deus poderá, por mim, ou por você, ou por qualquer um dos que estão aqui, ajudar, se nós não permitirmos que Deus venha nos ajudar. Por mais que Deus queira falar comigo, ou falar com você, me queira ajudar, te queira ajudar, se nós verdadeiramente não nos permitirmos sermos ajudados por Deus, dificilmente Deus vai poder nos ajudar. O bem da verdade é que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus sabe muito bem o porquê e a razão dele estar nos trazendo o que há de nos trazer nessa série de mensagens que ele tem nos falado ao nosso coração em Jeremias capítulo de número 12. Hoje eu acredito que vamos darmos um passo bem mais largo, porque vamos adentrarmos em matérias novas para a glória de Deus. Mas também eu faço um convite para vocês e um convite para você que está aí. Se você de repente tem uma veia empresarial, ou se de repente você é aquela pessoa em que você arguça no seu coração alcançar a um grande patamar na vida. De repente você é aquela pessoa em que lá dentro de você, você acredita no seu potencial, ou de repente ainda não o descobriu de verdade. Eu convido você em nome de Jesus. Sim, eu estou te falando de coração. Nós estamos com esta da agora, é a 8ª parte desta mensagem, dessa série. Eu convido você, em nome de Jesus, poder separar um dia sim, outro não, para não se tornar cansativo. Um dia sim, outro não, você fazer toda essa série. Você que trabalha como autônomo, você que precisa que a sua visão venha se expandir, crescer, aumentar. Eu tenho certeza que uma dessas, em nome de Jesus, o Senhor vai falar fortemente ou lhe ensinar ao seu coração. Esse convite eu faço a você para a glória de Deus. Toda essa série está no YouTube. Você pode ir lá, você pode acessar para a glória de Deus, assistir. Tem umas que é de 1 hora, tem outras que é um pouco menos. O importante é o conteúdo, é o ensinamento que está lá dentro, em nome de Jesus. Nós sabemos, biblicamente falando, que a Bíblia diz que nós sofremos não é porque nos falta fé. A Bíblia diz que nós sofremos porque nos falta conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento. Não basta só você dizer que você sabe. Não, eu sei. Sim, glória a Deus que você sabe. Mas saber e conhecimento não são a mesma coisa. Conhecimento é a capacidade de você saber o que você está fazendo. E fazer sem conhecimento é você só fazer por fazer. Isso não vai te trazer nenhum lucro. Isso não vai te trazer nenhum resultado. Você pode ter todas as ferramentas, você pode ter toda a capacidade, você pode ter toda a habilidade, mas se você não tiver o conhecimento, dificilmente você vai colocar em prática aquilo que você verdadeiramente é capaz de colocar. Hoje Deus quer falar em uma área que eu acredito que é muito importante para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Gostaria que você, como todos os cultos, Deus tem pedido, que você possa colocar as suas mãos nos seus ouvidos, em nome de Jesus. Coloque as mãos nos seus ouvidos, por gentileza. Diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra seja simples e descomplicada, mas divinamente inspirada e proveitosa
Fala comigo, Senhor, nesta noite. Usa o teu servo por inspiração e por revelação. Fala comigo, em nome de Jesus. Diga: Pai, fala comigo, porque te ouço, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte então. Aqui no livro de Jeremias, capítulo de número 12, como nós sabemos, é uma resposta de Deus para Jeremias. Mas não é aquela resposta que eu acredito que nós gostaríamos de ouvir. Até porque então Jeremias ele está numa situação que, humanamente falando, pode-se dizer que ele está muito fragilizado. Eu não sei se você já passou por momentos de fragilidade. Eu não sei se nesses momentos de fragilidade, você no seu pensamento, por meio dos seus sentimentos, movido pelos acontecimentos, você foi levado de repente a buscar ajuda. Talvez dentro da família ou fora da família. E de repente, quando você se deparou-se com que a pessoa lhe orientou, lhe aconselhou, de repente fez com que você saísse dali mais chateado ainda. Talvez é como naquele pensamento assim, mais ou menos assim: como é que pode? Como é que pode? Será que fulano, cicrano, beltrano não percebeu o que eu estou passando no momento? O que eu estou atravessando nesse momento? Como pode uma pessoa dessa não ter um pingo de sentimento, um pingo de coração? Você não está vendo uma coisa desta? Bem, o que é interessante é que eu não sei se já aconteceu isso com você. Na maioria das vezes é interessante nós entendermos que Jeremias capítulo 12 é esse tipo de capítulo. Jeremias está totalmente, inteiramente, completamente fragilizado. Que eu olhasse para Jeremias, e eu era o primeiro da fila, eu até daria a ele razão, total razão. Porque ele está fragilizado, está irritado, chateado e etc. E agora ele vai em busca de um único que lhe pode dar a resposta certa: Deus. E eu acredito que no momento como esse nós temos uma mentalidade, um pensamento de um Deus amor, de um Deus misericordioso, de um Deus cheio de longanimidade, de benignidade, e que certamente Ele se compadece do meu, do teu, do nosso sofrimento. E certamente Ele, que conhece o mais profundo do meu ser, do teu ser, do nosso ser, Ele há de se compadecer, e certamente Ele me ouvirá e me responderá. O bem da verdade é que muitas vezes, nesses momentos de fragilidade, nesses momentos que nós nos encontramos de nos sentirmos desamparados, quando buscamos a Deus, nós já levamos conosco um pensamento ou uma mentalidade formada daquilo que nós queremos recebermos da parte de Deus. E a maioria é assim. A maioria é assim. Na verdade, eu posso lhe dizer que desde o jardim do Éden, Satanás e o diabo percebeu uma grande fraqueza em todos nós. E que fraqueza é esta? É que, na verdade, nós estamos mais preparados para recebermos um sim do que recebermos um não. Nós estamos mais preparados para sermos elogiados do que recebermos repreensão. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que se alguém chegar para você e dizer: nossa, como você está bonito, ou nossa, como você cozinha bem, ou nossa, como você trabalha bem. Bem, Satanás sabe que infelizmente é uma das áreas da minha, da tua, da nossa vida, que se ela não for trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, até a correção, aos ouvidos do marido, aos ouvidos da esposa, aos ouvidos do funcionário, aos ouvidos do patrão, ou seja como for, do filho ou da filha, vai soar como ingratidão ou intromissão.
Eu estou lhe dizendo isso porque quando você lê Jeremias 12, você vai dizer: nossa, como pode Deus ter falado assim com Jeremias? Como pode? Será que Deus não poderia ter sido mais educado? Será que Deus não poderia ter olhado para ele, já o visto como viu, passado a mão por cima? Porque na verdade assim o é. Aqui no capítulo 12, a Bíblia diz que Jeremias leva até o Senhor os seus questionamentos. E quando ele leva a Deus os seus questionamentos, olha o que Deus fala para Jeremias. Olha o que é que Deus diz. Jeremias capítulo 12, versículo 5. Diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé. Em outras palavras, é Deus falando com Jeremias. Jeremias fragilizado, Jeremias totalmente, completamente, inteiramente dentro dele, cheio da razão. Porque quando você lê capítulo 12, versículo 1 até o versículo 4, você vai dizer, Jeremias tem razão. Porque olha só o que é que ele diz no versículo de número 1: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito. Contudo falarei contigo dos meus juízos, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que procedem alevosamente? Por que o ímpio prospera, levando a vida que leva? Enquanto que eu estou aqui pregando a tua palavra, anunciando o teu reino, falando da vinda do teu filho, e eu não vejo. Veja que, humanamente falando, ele tem razão, ele não está errado. Só que interessante é que o foco dele é que nesse exato momento não está correto. Então ele vai até a Deus, sim, olhando humanamente falando, cheio da razão. E agora Deus, quando lhe vai dar a resposta, vai chegar para ele e vai dizer: se te fadigas, se te cansas, se te esmoreces, se te abates, se te desmotiva, se tu perde a coragem, se tu já estás pensando em desistir, porque esse te fadigas está tudo por debaixo do que está escrito. Deus está dizendo para ele: Jeremias, se te fadigas, se tu te cansas, se tu está de cabisbaixo, se tu está triste, se tu está abatido, se tu está esmorecido, se tu está freio de mão puxado, andando com homens que vão a pé, correndo com pessoas que estão no mesmo patamar que o teu, se tu está exatamente assim, nessa situação, com pessoas que estão no mesmo patamar que você, aí ele continua: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Eu queria que você fosse Jeremias nesta noite, amém? Eu queria que você seja Jeremias nesta noite, amém? Então de repente você está aqui nessa noite, em nome de Jesus, e de repente você vem até a Deus e traz até a Deus o seu pleito. E de repente você diga assim: Senhor, eu gostaria muito de saber por que os meus negócios não estão prosperando. Ou de repente: Senhor, por que a minha esposa não muda, o meu marido não muda? Por que eu estou sendo tão perseguido onde eu estou trabalhando? Por que os meus vizinhos não me deixam em paz? Por que as coisas não estão acontecendo comigo, ou não estão funcionando para mim? Bem, a Bíblia Sagrada diz, tem um versículo que está escrito na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que aquele que começa o seu pleito justo parece, vírgula, até que venha outro e o examine. Aquele que começa o seu pleito justo parece, até que venha outro e o examine. Quando eu assumi a igreja do Nova Metrópole, e eu me deparei com aquela igreja, de princípio eu não entrei dentro dela. O obreiro, no caso, depois tornou-se evangelista Cleve, um grande amigo. Me lembro que ele foi lá e abriu a porta da igreja. E tendo ele aberto a porta da igreja, eu fiquei do lado de fora, e quando eu olhei para aquilo, eu disse: meu Deus, isso não é uma igreja. Eu estou lhe dizendo isso porque eu estava vindo de uma regional bem sucedida, que no caso, Picos, Piauí. E agora eu estava diante de um núcleo que tinham 23 cadeiras,
e que financeiramente falando, meu Deus do céu, Jesus de Nazaré, era só Deus na misericórdia. A compaixão de Jeová é que mantinha aquelas portas abertas. E quando eu me deparei com tudo aquilo, eu disse, bem, não tem outra coisa a fazer senão trabalhar. Durante 3 meses, eu preguei as melhores mensagens, orava, buscava a presença de Deus continuamente, e glória a Deus por isso. Aparentemente tudo parecia estar perfeito, porque eu ministrava a palavra. Começou a vir pessoas de tudo quanto foi região e lugar, porque se ouviu falar de um homem em que os demônios manifestavam e tinham medo, e diziam claramente assim: nós não queríamos que tu viesse para cá. Então divulgou-se isso, se espalhou-se isso lá no Nova Metrópole. Então vinham pessoas de tudo quanto era lugar. Em resumo da conversa, financeiramente a coisa não prosperava, a coisa não andava, a coisa não vingava. Agora eu coloquei 120 lugares. 120 lugares. E agora começou a lotar, começou a encher e encheu. Glória a Deus por isso. Amém. Só que o que é interessante é que tudo isso só passou a acontecer depois de uma resposta de Deus para mim. Eu me lembro que eu estava numa situação que só Deus para ter misericórdia. Quem olhasse para o meu semblante dava para perceber nitidamente que eu estava com o semblante cansado, literalmente cansado. Eu orava 6 horas por dia de joelhos no chão, sem cantar um louvor, e só citando versículos bíblicos. Dá para você imaginar? Teve uma vez que Deus sabe a verdade, que eu disse assim: Senhor, falarei contigo a partir do livro de Gênesis, e só vou encerrar quando eu tiver chegado em Malaquias. E eu orei de Gênesis até Malaquias. Dá para você imaginar? São 39 livros do Velho Testamento. E falando com Deus, e louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Mas a coisa não virava. Até que um certo dia, numa sexta-feira, eu cheguei para o evangelista Kleber e disse: Kleber, eu vou orar. E eu gostaria que ninguém pudesse chegar, quem chegasse para falar comigo, eu quero que você diga que eu não vou atender. Só que lá era um prédio pequenininho, bem pequenininho mesmo. Em resumo da conversa, eu fechei a porta, porque na verdade não era nenhuma porta. Eles tinham colocado, irmão Jair, de um madeirite e pintado, e eles tinham serrado e transformado numa porta. Então não era uma porta, para você entender. Não era altar, era um caixote de madeira. E aí eles passaram o negócio por cima e assim ficou. Ok. E eu então adentrei, era um lugarzinho curto como o que está aqui atrás, exatamente parecido com o que está aqui atrás, e lá eu comecei a orar. Bem, comecei pleiteando com Deus, falando com Deus, etc. Até que Deus disse assim para mim: leia Isaías 1,19. Leia Isaías 1,19. Eu estava cansado, exausto. Eu me lembro que uma semana antes eu tinha ido para o monte, eu e que hoje é o pastor Rony, que na época eu trouxe de Picos Piauí para estar comigo lá no Nova Metrópole. E eu me lembro que uma semana antes eu tinha ido para o monte e tinha ficado no monte de 10 da noite até as 2:30 da manhã. E eu então desci do monte, entrei no carro. Me lembro que na época eu tinha o meu carro, que o meu carro era um Palio 97. E eu me lembro muito bem, eu estou vendo exatamente o lugar, que inclusive uma certa vez quando eu fui para o monte, Siena foi, eu disse: só foi aqui que eu fiquei até 6 horas da manhã. Eu andava com a garrafa, naquela época de 2 litros, com gasolina, porque não tinha situação para colocar gasolina. E nesse dia acabou a gasolina. E eu tive que ficar até 6 horas da manhã esperando que alguém fosse lá me salvar. Naquele dia, orando naquela sexta-feira, o Senhor disse assim: eu quero que você leia Isaías 1,19. E eu disse: não precisa ler porque eu sei.
Leia Isaías 1,19, não precisa, eu vou citar, já que o senhor está esquecido, eu vou dizer para o senhor, se quiser dizer me ouvir, que mereço o melhor dessa terra, o senhor quer que eu repita? O senhor quer de trás para frente, então eu repito de trás para frente para ti. Eu então citei várias vezes, se quiser dizer me ouvir, que mereço o melhor dessa terra. Bem, o senhor está satisfeito? Eu estou falando a verdade. Deus é longânimo, paciente, e nós sabemos muito bem disso. Existem momentos de raiva, existem momentos de ira, que Deus não se ira conosco, porque na verdade você não está irado com Deus, você está irado com a situação, e com isso Deus não se revolta contra você. E eu me lembro que ele disse no meu coração, leia. Eu então ali de joelhos, permaneci de joelhos, tinha um birô, em que o birô você conseguia colocar o dedo para dentro, o dedo, porque era podre o birô, era completamente podre o birô. Eu de joelho, então eu peguei a Bíblia e abri, essa mesma Bíblia que está aqui. E eu fui e li, está aqui ó, se quiser dizer me ouvir, que mereço o melhor dessa terra. E eu fui e disse, Senhor, eu cumpri esse versículo. Eu ouvi, eu obedeci, e eu estou aqui. E no meu coração ele disse, muito bem, realmente você é muito obediente, realmente você obedeceu a sua liderança. Eles disseram para você vir para cá e você veio, ok, está tudo certo, mas leia de novo o versículo, eu quero que você leia. E eu disse, se quiserdes e me ouvides, que mereis o melhor dessa terra. O que tem aqui? Porque o melhor dessa terra eu não estou vendo faz tempo, a quilômetro de distância está daqui. E aí o Senhor pegou e disse, você ouviu, obedeceu, você veio, a única coisa é que você não quer estar aqui. Uau, como assim, Senhor? Sim, leia de novo, se quiserdes. Antes da obediência vem o querer, e o querer não está no que você fala ou no que você obedece, está no seu coração, está no seu coração. Eu sei muito bem que você é obediente, eu sei disso, eu sei que o que eu lhe mandar fazer você faz, porque eu já te pus à prova isso, só que agora você não quer estar aqui. Em outras palavras, querer vem do coração, não vem por palavras, porque você pode até obedecer a alguém, mas você obedecer àquela pessoa por aparência, mas lá dentro do seu coração, você não está verdadeiramente obedecendo porque você quer. Então esta obediência não vai te trazer frutos, não vai te trazer resultados, não vai te trazer benefícios, não vai te trazer bênçãos. Uau, glória a Deus, Deus me libertou. E ali então, para a glória de Deus, eu disse, Senhor, me perdoe, pois a partir de hoje eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui. Sim, eu quero estar aqui, Senhor. E terminei a oração. Quando eu terminei a oração, então eu já era 7h30, eu comecei a oração 5 da tarde. Eu fui então para o altar, peguei o microfone, a igreja já estava lotada, eu olhei para o povo e disse, gente, boa noite, em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês que a metade de vocês vão tudo embora. A metade de vocês vão tudo embora. Tudo vão embora. Mas por que vocês vão embora? Vocês vão embora que é para vocês desocuparem o lugar para as minhas ovelhas, porque a metade de vocês não são ovelhas minhas. E todos ficaram atônitos, arregalaram os seus olhos. Como pode o pastor dizer isso no altar? Que é isso? Isso é loucura. Pois é. E eu expliquei o porquê, e eu disse, sabe por quê? Porque a partir de hoje, esta igreja, do Nova Metrópole, vai ter o pastor que Mossoró teve, que Sobral teve, que Piauí teve, que Areia Branca teve, e que o quintal da minha casa teve. Então quem está preparado para vencer, vai vencer. E quem tem vontade de vencer, mas não sabe como, vai aprender. Quem está disposto a dar a volta por cima, vai dar a volta por cima, porque eu vou ensinar vocês, em nome de Jesus. E assim realmente aconteceu. Eu estou lhe contando esta história, porque até então, parece ser muito fácil, porque quem é que não quer receber da parte do Senhor uma repreensão?
Quem é que não quer ouvir da boca do Senhor que precisa mudar? Quem é que não quer ouvir da boca do Senhor que algo está errado, que precisa ser consertado? Todos nós queremos. Todos nós queremos. Às vezes, aparentemente, mas vamos colocarmos nessa colocação, todos nós queremos. Eu quero, você quer. Quem é que não quer do Senhor ouvir uma repreensão? Todos nós queremos. Não é difícil nos sujeitarmos a Deus. Difícil é nos sujeitarmos ao homem. Difícil é você aceitar uma pessoa e se submeter e se sujeitar a ela. E eu não estou falando por aparência, eu estou falando no querer. Eu estou falando em você querer aquilo de verdade. Você sabe o que significa isso? Significa em que aquela pessoa, que agora ela é usada por Deus para repreender, é usada por Deus para disciplinar, é usado por Deus para orientar, para aconselhar, e aí de repente no seu coração você entende o que realmente está por detrás de tudo aquilo. Eu estou falando isso porque aqui no livro de Jeremias, quando nós olhamos para Jeremias aquebrantado, Jeremias passando pelas essas dúvidas que estavam passando, que atormentava a sua alma, Deus chega com os dois pés. Deus chega com os dois pés. De repente Deus chega para você e diz assim: ei, não há problema algum enquanto você está... Preste atenção. De repente Deus chega para você e diz assim: não há problema algum enquanto você está ganhando. O problema está enquanto você está gastando. E talvez você diga: não concordo, porque pastor, as coisas subiram tudo. Pois é, se as coisas subiram tanto como você sabe que subiu, então você entende, logicamente, você entende que também você precisa de alguma forma, de alguma maneira, rever os seus gastos, rever as suas compras. Não estou falando de mercantil em si, mas eu estou falando numa totalidade. E de repente Deus chega para você e diga: ei, vamos ver se a gente corta alguns gastos. E de repente você não aceite isso. De repente, não concordo, porque na verdade, ou de repente, quem sabe, Deus chega para você e diz assim: como pode? Vocês são uma só carne, e sendo vocês uma só carne, eu não os vejo orando juntos. De repente Deus chega para o casal e diga: vocês são uma só carne, e eu não os vejo orando juntos. Dá para você imaginar? Um casal que não ora junto? Um casal que não ora junto certamente terá motivos para brigarem. Por quê? Porque uma das coisas que o inimigo, o diabo, mais sabe, e sabe porque sabe, é perceber quando o casal está bem ou não em comunhão um com o outro. Isso daí é uma lógica certa. É como 1 mais 1 é 2, não tem ponto de correr. Não tem ponto de correr. Então interessante isso, porque Jeremias capítulo 12 demonstra-nos essa repreensão da parte de Deus. Dá para você imaginar? De repente Deus olha para você e diz assim: ora, se te cansas, se te fadigas, se você está aí reclamando, andando com homens que vão a pé, que estão no mesmo patamar que você, que estão na mesma estatura que você, de repente você até diz assim: como é que pode? Eu trabalho de forma tão honesta, eu não fico tomando clientes de ninguém, só o que eu quero é trabalhar. E de repente você está aí com o seu coração aflorando, porque alguém está puxando o teu tapete. E isso está fazendo você ficar esbaforado, cansado, exausto, chateado, entristecido, abatido, desmotivado, desencorajado, ao ponto de você agora estar meio que tratando com desdém aquilo que no começo você estava tão empolgado, sabe, em que as coisas funcionassem para você. E de repente por quê? Porque você diz assim: porque eu não tenho um apoio. Porque eu não tenho um apoio. Porque o meu marido não me apoia, porque a minha esposa não me apoia, porque os meus pais não me apoiam. Não é porque na verdade, sabe, tem pessoas que poderiam investir em mim e não investem.
E aí você começa, sabe, a trazer para si um mundo de desculpas para tentar justificar um sentimento de culpa, como que se jogando toda a responsabilidade nas costas de outrem, nas costas de alguém. E aí de repente Deus chega para você e diz: não. Se você está cansado, se você está esbaforado, esmorecido, se você está cansado com homens que vão a pé, eu fico imaginando como é que você não vai ficar competindo com os que vão a cavalo. Dá para você imaginar? Porque os que vão a cavalo são aquelas pessoas que são mais capacitadas, mais preparadas, que têm uma estrutura mais elevada. Quer dizer, se você está cansado, fadigado, com pessoas que estão no mesmo patamar que o seu, fica se imaginando se levantar um concorrente maior do que você. Se de repente pessoas começarem a fazer outros meios para poder elas passarem a perna em você, como é que você vai ficar? Isso Deus falando para você e falando como falou para Jeremias. Mas o bom seria que Deus chegasse para Jeremias e o acalentasse. Que é isso, Jeremias? Levanta a cabeça, cara. Eu sou contigo, meu irmão. Mas só que não é isso que Deus fez. E nem sempre é isso que Deus faz. A uns Deus consola, mas a outros Deus conforta, mas a outros Deus repreende. Para ver se acorda, para ver se desperta, para ver, sabe, se verdadeiramente os olhos se abrem. A questão é, qual é a sua reação à correção? Como é que você reage à correção? Como eu lhe disse desde o começo, é fácil, entre aspas, é fácil sim recebermos da parte de Deus a correção. Eu não quero falar dessa simplesmente não, eu quero falar como é que você reage à repreensão provinda do homem, provinda de um homem, de um ser igual, semelhante a você. Ah, pastor, depende, né? Mas depende de quê? Escute em nome de Jesus. A Bíblia diz que todos nós precisamos sermos primeiramente exigidos. Preste atenção nisto. O que Deus estava falando para Jeremias era: Jeremias, se você está fadigado, cansado, porque você está assim, correndo com homens que vão a pé, eu fico imaginando se eu te colocar no meio dos grandes. Para mim te colocar no meio dos grandes, eu tenho que te exigir hoje, sabe? Eu tenho que exigir de você hoje. Eu tenho que te treinar hoje. E para mim te treinar, não existe maneira melhor do que eu te corrigir, usando pessoas para te ensinar, para te disciplinar, para te dar o puxão de orelha, quer seja ele que você pense que ele é justo ou injusto. Escute isso em nome de Jesus. Escute isso em nome de Jesus. Porque a Bíblia Sagrada nos mostra que todos nós precisamos sermos primeiramente exigidos. A Bíblia Sagrada nos mostra que para só assim ser extraído de nós o nosso melhor. Para Deus extrair de você o seu melhor, que está aí dentro de você, muitas vezes Deus permite que passemos por crises. Que bom que não fosse assim. Que bom que nós orássemos a Deus continuamente, sem que fosse necessário passarmos por situações em que por meio dessas nós tivéssemos que orar querendo ou não. A verdade é esta. A verdade, você sabe que é que na maioria das vezes, nós, sem que percebamos, parece que nós só queremos verdadeiramente se consertar quando o bicho pega. Fora disso, nós não queremos. Então a Bíblia nos mostra que todos nós precisamos sermos primeiramente exigidos, para só assim ser extraído de nós o nosso melhor. Talvez você tenha N exemplos para me dar. Talvez você já foi humilhado pelo seu patrão, humilhada pela sua patroa. Talvez alguém que não era nada seu já te humilhou.
não sei, talvez você tenha aí, nossa, meu Deus, muitos exemplos para me dar. Talvez você, em alguns casos, você cresceu com aquilo. E talvez em outros você endureceu o seu coração e perdeu a oportunidade de crescimento. E é isso que eu quero falar com você aqui nessa noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sermos sacudidos a fim de abandonarmos atividades insignificantes. Muitas vezes Deus vai exigir de mim, exigir de você, como no caso aqui Deus estava falando, Jeremias, está na hora de você começar a pensar grande. Está na hora de você expandir sua visão, sabe? De verdadeiramente fazer com que a sua mente cresça. Porque se você está cansado com homens que vão a pé, se eu te colocar no meio dos grandes, você morre, rapaz. Você some, você desaparece, você evapora no mundo. Dá para você imaginar? De repente você hoje está trabalhando em uma área da sua vida que você nunca imaginou ter tanta resistência. Talvez você hoje está trabalhando em uma área da sua vida em que tem pessoas que estão agindo sujo com você. Talvez você hoje está trabalhando em alguma área da sua vida que pessoas estão sendo desleal com você e tanta coisa mais. E você está aí cansado, você está exausto, você está, sabe, chateado, você está, sabe, quase que entregando e colocando as suas ferramentas no canto da parede e perdendo uma enorme oportunidade de crescimento na vida. Então é interessante porque sermos sacudidos a fim de abandonarmos as atividades insignificantes e hábitos que roubam o nosso tempo. E hábitos que roubam o nosso tempo. O que você tem preenchido o seu tempo? O que você tem feito no tempo vago? O que você tem feito? Sua vida é estar dormindo, deitado, de braços cruzados, toscanejando, levando a mão à boca, como diz a Bíblia? Ou de repente você fica com conversa fiada no celular, no WhatsApp, no Instagram, ou de qualquer outro aplicativo que te prende, que simplesmente te detém, te aprisiona, te amarra? Quer dizer então que é assim que a sua vida está passando? Eu fico me perguntando, se você está vivendo hoje assim, como é que você vai estar daqui a 2 anos? Pessoas, amigos seus, terão passado por você e você nem terá percebido. Pessoas terão crescido ao ponto que você terá desaparecido. E você vai culpar quem? Mamãe, papai, marido, esposa? Quem você vai colocar a culpa? Em quem você vai dedicar dos filhos? Porque tem muitos filhos e não tem como, porque o Senhor sabe. É neles que você então pretende colocar a culpa? Quer dizer então que você quer colocar a culpa em quem? Em quem você quer colocar a culpa? É bom você definir logo, para quando isso acontecer, você já ter na ponta da língua quem culpar. É importante você já começar a pensar bem, daqui a 2 anos, porque eu lhe digo, enquanto você está nessa sua vidinha que você está vivendo, enquanto você está nessa sua vidinha parada que você está vivendo, acomodada como você está vivendo, não se preocupa não, porque tem pessoas que elas não estão querendo levar essa sua vida que você está levando. Ela parece prazerosa, confortável, né? Cômoda, glória a Deus por isso, pois é, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que enquanto você está no WhatsApp da vida, estão numa sala de aula fazendo cursos, amigos seus, que não tem tempo a perder como você tem todo o tempo da vida a perder. Daqui a 5 anos você não vai estar com a mesma idade que você está hoje, como eu também não vou estar. Mas uma coisa eu aprendi nesta vida. No dia em que eu deixo de aprender, eu deixo de crescer. E certamente alguém vai aprender no meu lugar e eu corro o risco de esse alguém passar à minha frente. Isso eu aprendi. Isso não importa se você é velho ou novo, não importa, porque a vida passa para todos. Eu estou lhe dizendo isto porque talvez, me perdoe, você esteja nessa situação, nessa condição. Agora interessante porque, como é que você lida com a repreensão? Como é que você lida com ela? Porque Deus está repreendendo Jeremias.
Deus está dizendo, você está cansado porque anda com homens que vão a pé, quanto mais se você competir com os cavalos. Deus está repreendendo ele, Deus está chamando a atenção dele. Olha o que é que a Bíblia diz para nós encerrarmos, lá no livro de Hebreus, capítulo de número 12, Hebreus 12, Hebreus capítulo de número 12, olha o que é que a Bíblia diz. Deus sabe como é a nossa reação diante da repreensão. Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz assim: e, na verdade, então não é mentira, viu? E, na verdade, toda a correção ao presente, naquele exato momento, e, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo. Quem aqui na hora da repreensão expõe de forma espontânea uma alegria porque está sendo repreendido? De repente, para pensar. De princípio, a repreensão, na verdade, naquele exato momento, não produz alegria, não produz nenhum tipo de gozo. Veja que Deus sabe como é que é a nossa reação a uma repreensão. Porque na repreensão, enquanto você está sendo repreendido, o inimigo está trabalhando. Porque a pessoa ela está lá calada, ouvindo, sendo repreendida. Às vezes ela rebate, quando não rebate está calado. Mas o diabo na mente, sabe, ó, trabalhando. Está vendo, olha, você é para estar fazendo, olha, e começa, e projeta. E se você não vigiar, o diabo passa a perna em você. Eu já vi pessoas, elas tirarem o crachá, colocarem no birô do patrão, saírem do emprego e depois amargar o desemprego, porque foram repreendidas. E eu não estou falando aqui se foram repreendidas em uma repreensão justa ou injusta, porque não importa, porque quando você sabe lidar com a repreensão, não importa se ela é justa ou injusta, não existe isso. Quando você sabe lidar com a repreensão, é sim Senhor e não Senhor, e acabou-se. Sim Senhor e não Senhor. Eu, pastor Onassis, sou de acordo em que todos nós tivéssemos que passarmos por um serviço militar. Todos nós, independente homem ou mulher. Eu sou de acordo e ainda assino embaixo. Sabe por quê? Porque lá nós aprendemos uma das coisas mais importantes, a obediência. Ou eu estou enganado, sargento Jaide? Aprendemos a obediência. Lá, se você chegar com coturno sujo, meu amigo, você vai pedir para morrer. Você vai pedir para morrer. Você é levado à frente de todos. Olha aqui o soldado fulano. Olha aqui o soldado Beltrano. A coisa é séria. Se você chegar lá com seu fardamento amassado, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. E outra, na hora em que todos estão ali, diante do comandante, que tem um nomezinho lá, me diz aí o nomezinho que se dá, que todos têm que estar ali à frente. Informa. Todos estão em forma. E você chega atrasado, meu irmão, é melhor você não ter nem nascido. É melhor você não ter nem nascido. E não importa se foi o pneu do trem que furou, não. Sabe, não importa não. Você pode chegar lá e dizer, o pneu do trem que furou, não quero saber, meu amigo, saísse mais cedo. Que ainda que o pneu do trem tivesse furado, teria dado tempo você vindo a pé e chegado na hora. Mas porque você só sai em cima da hora, o pneu do trem furou, por isso que você chegou atrasado. Quer dizer, não há desculpa. Eu sou a favor disso. Talvez você diga, nossa, por isso que o senhor é desse jeito que é. Não, mas é porque a Bíblia diz que nós somos bons soldados em Cristo Jesus. Está na Bíblia.
A Bíblia diz que Deus, quando olha para mim, olha para você, Ele não nos vê como simples crentes carregadores de Bíblia. A Bíblia diz que nós somos como bons soldados de Cristo Jesus. Pessoas descumpridoras de horários são pessoas totalmente, completamente, inteiramente desorganizadas. Pessoas que não conseguem cumprir ordens simples, são pessoas que não prosperam na vida, não crescem, não avançam, não progridem. E eu estou lhe dizendo porque eu tenho experiência nisso. Eu posso lhe dizer de coração que nessa minha caminhada eu conheço mais pessoas do que você conhece em toda a sua vida. Porque para a glória de Deus são 28 anos pastoreando. Então dá para você imaginar quantas e quantos membros eu já pastoreei e quantos tipos de personalidade, de pessoas eu não já pastoreei. Então a gente vai aprendendo, você vai conhecendo. Você vê que a pessoa é uma irresponsável com horário, não cumpre horário, você já sabe, não vai muito longe não. Deus não vai investir muito nessa pessoa não. Porque Deus sabe, Ele não é tolo, Ele não investe em pessoas em que Ele mesmo, Deus sabe que essa pessoa, ela não suporta a repreensão, ela não suporta a correção. Porque de princípio ela não traz gozo, ela não traz alegria. Você está sendo repreendido, você está calado, mas não quer dizer que você está aceitando não. Porque de um lado fala-se a verdade, por outro o inimigo trabalha. E se a repreensão é injusta, de algo que você não fez, você também de outra forma, assim como fosse verdadeira, a maneira com que você reage a ela, é a mesma coisa. Então a Bíblia diz aqui, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Nos exercitados por ela. Então a repreensão, justa ou injusta, recebi, de princípio foi injusta, não há motivo para isso, não era para ter falado dessa forma, não era para ter agido dessa maneira, não era, quer dizer, se você não souber trabalhar nessa área da sua vida, me perdoe, mas estou sendo usado por Deus para lhe falar isso, você não vai chegar muito longe não. O diabo vai perceber qual é a veia do seu coração, que ele vira e volta vai usar para te machucar, para te magoar, para te chatear, para fazer você desistir da vida. Ele vai perceber, opa, essa aqui é a veia. Essa é a veia. Então é por aqui que eu vou. E enquanto você não aprender sobre, no seu coração vai haver rebelião. No seu coração vai haver rebelião. No seu coração vai haver rebelião. E a rebelião, sem você perceber, ela é autodestrutiva. Ela vai te destruir se você não abrir dos seus olhos, se você não vigiar. Então veja que a correção, justa ou injusta, ela nos exercita, ela vem a nos exercitar, ela vem exercitar áreas da minha vida, ela vem me trazer amadurecimento. Espera ainda, então eu já sei exatamente o que eu não devo fazer, porque eu estou sendo corrigido, mesmo não tendo feito. Então eu estou aprendendo que eu não devo realmente fazer isso. Espera ainda, eu estou sendo corrigido por algo que eu fiz de errado, então eu já sei exatamente também o que eu não devo fazer. Provérbios capítulo de número 15. Provérbios 15. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios capítulo de número 15, versículo de número 31. Provérbios 15, 31. Diz assim: os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Olha que versículo para terminar. Os ouvidos que atendem, não é que simplesmente ouve, mas que atendem, que obedecem. Sabe que maneira a cabeça no positivo e pratica. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada. Da vida farão a sua morada. O que quer dizer?
Quer dizer que se a repreensão foi justa, se a repreensão foi injusta, não importa, eu farei dessa repreensão para a minha vida uma morada. Isso vai me servir como lição pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Então de repente você tem uma enorme dificuldade de ouvir da sua esposa que você está errado. Ou do seu marido. Ou dos seus filhos. Ou até mesmo dos seus pais. Ou de repente dos seus líderes. E quando você de repente é repreendido e chamado a atenção, você tem que ter um certo cuidado, viu? Preste atenção. Você tem que ter um certo cuidado, porque o diabo, sabendo qual é a sua fraqueza, ele vai levantar pessoas para fomentar essa área da sua vida. Você não está vendo? Você não era para ser tratado assim? Eu sei do que eu estou lhe dizendo. Nessa área eu sou professor. Na verdade não, sou doutorado e pós-doutorado. Mestrado é pouco. Eu me lembro que quando eu adentrei na sala, na época, do pastor Eduardo Napoli, eu me lembro muito bem, em que era uma reunião de pastores, e eu estava muito bem, obrigado, lá na região que eu estava. A igreja está vindo bem, e eu não estou falando aqui de baixo para cima não, estou falando verdadeiramente perante o Senhor. Louvado seja Deus. E eu me lembro que o pastor, ele olhou para mim, todos os pastores, e disse assim: ó Deus, ouviu o que eu vou dizer, se não é verdade o que ele disse. Ele olhou para mim e disse: irmão, vou te abençoar, na frente de todos. Eu disse: amém, pastor. Irmão, eu vou te dar uma bênção, irmão. Ô irmão, eu vou te abençoar, irmão. Vou te abençoar. Eu vou te dar uma bênção. Amém, pastor. Amém. Ô irmão, você vai arrebentar, irmão. Irmão, você é o cara, irmão. Eu disse: amém, pastor. Amém. Irmão, você vai assumir a igreja do Nova Metrópole. Eu não sabia nem se existia esse bairro, eu não sabia nem se existia essa igreja, eu não sabia nem onde era. Irmão, a igreja lá é uma bênção, irmão. A igreja é uma bênção. Irmão, você já assume a partir de amanhã, viu, irmão? A partir de amanhã você tem que estar lá. Pastor, mas eu tenho que ir em Piauí ainda e voltar. Seu irmão, tudo bem. Então depois da manhã você tem que estar lá, hein? Você tem que estar lá. Sim, senhor. Amém. Eita, estava feliz da vida. Ok, terminou a reunião. Perante o Deus em cuja presença estou. Terminou o culto. Vieram os meus amados amigos pastores. Chegaram para mim e disseram assim: cara, tu vai mesmo? Claro que eu vou. O pastor mandou para uma bênção. Tu sabe onde é que fica o Metrópole? Eu disse: não sei não. Tu não sabe onde é não? Tu sabe onde é a igreja de lá? Também não. Cara, faz o seguinte: liga para o missionário, ou então para o pastor Jaime. Fala para eles: cara, tu é respeitado. Cara, eu disse: mas não é uma igreja? Vocês... Fala, rapaz, não é uma igreja? Pois tá bom. Quando eu fui lá e vi, e aí você sabe por que quando eu vi eu não entrei? Quando foi na outra reunião de uma segunda-feira, o pastor estava na porta da igreja, um outro pastor, e quando eu cheguei lá, ele disse: e aí, o que tu achou de lá? Dentro da igreja. O que tu achou de lá? Diante de Deus, eu disse: é uma bênção. Uma bênção? Cara, não vai não. Rapaz, liga. Rapaz, vai lá, ó, tu vai no escritório, ele está lá sozinho, chega lá e diz que tu não vai e acabou-se. Rapaz, diz para ele que tu não vai e acabou. Cara, tu já passou por Mossoró, regional. Tu passou por regional em Sobral. Tu passou por regional no Piauí. Cara, tu tá dentro de um cubículo, cara. Não vai não, rapaz. Eu olhei para ele, perante o Deus que eu sirvo, e eu disse: sabe por que eu não vou fazer isso, irmão? Porque o diabo
não estaria tão preocupado como ele está demonstrando, tanta preocupação de eu estar lá, e ele não estaria usando tanta gente como está te usando, para me tirar de lá, se lá Deus não fosse me dar a vitória. Falei de jeito. Ei, deixa eu ir lá que vai já começar a reunião. E sair. Eu estou lhe dizendo que muitas vezes o diabo, ele vai fomentar em você. Você não está vendo? Teu patrão não era para ter feito isso contigo. Tua patroa não era para ter falado isso contigo. Você não está vendo? Teu pai falou isso contigo. Tua mãe falou isso contigo. Teu pastor falou isso contigo. Não, não pode. Não, o teu líder falou isso contigo. Não faz isso não. Ó, se eu fosse você, faria isso, viu? Se eu fosse você, faria isso, viu? E você acha que aquela pessoa está preocupada com você. Você acha que aquela pessoa está preocupada contigo. E aí a pessoa que não tem a visão bíblica, que não tem entendimento nessa área, e o diabo ilude, engana, porque usa a pessoa para fomentar isso nela. O que ela faz? Ela simplesmente se revolta, sai da igreja, sai do ministério, culpa o mundo e o fundo, seja quem for, e lá na frente vai sofrer e não sabe por que vai estar sofrendo. Veja que a Bíblia Sagrada diz aqui, olha só, versículo de número 31, os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. No meio dos sábios. Veja que esse agora vai morar com os sábios e não com os ignorantes. Versículo de número 32 diz assim: o que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. É muito forte. Muito forte. Jeremias vai ouvir do que ouviu de Deus. Ele podia ter chutado o pau da barraca. Como é que pode? Eu venho como eu venho, quebrado do jeito que eu estou, e o Senhor ainda vem me dizer, porque eu estou cansado. Claro que eu estou cansado. Só que ele vai ouvir, ele vai atender, ele vai guardar, porque talvez o que ele esperava era um aperto de mão, passar na mão na cabeça, um abraçar, um encosta a cabeça no meu ombro e chora, o chega para perto, o bichinho coitadinho. Deus não tem esse negócio com coitadinho não, meu irmão. Deus não alimenta a fraqueza de ninguém. Deus não alimenta. Não fique você aí pensando que Deus está olhando para você com pena porque Ele não está. Não fica você aí pensando que Deus está se agradando de ter colocado em você um sonho e você não está cuidando desse sonho e não está lidando com ele como você começou tão motivado no começo. Deus não está feliz, Deus não está alegre, Deus não está contente, Deus não está satisfeito. Você precisa, em nome de Jesus, escutar do que eu estou lhe dizendo. Deus não está. Jeremias poderia sim, claro que Jeremias poderia sim ter ficado revoltado, com raiva, chateado, porque Deus, quando chegou para ele, chegou foi com os dois pés. Você está cansado andando como os que vão a pé? Imagine se você for competir com os que vão a cavalo, aí você vai morrer. Mas ele não viu dessa forma. Ele viu um Deus preocupado com ele, que queria que ele subisse degraus a mais, que ele alavancasse na vida, que ele crescesse na vida. Então quando você, que a repreensão seja justa ou injusta, quando você a recebe, ainda que sendo de forma injusta, foi você que mexeu nessa cadeira, coloque-a no lugar. Mas você lá em você sabe que não foi você que mexeu naquela cadeira, mas não custa nada você ir lá e colocá-la no lugar. Não, mas você abre a sua boca em autodefesa e diz: não fui eu quem mexi nessa cadeira, não fui eu quem fiz isto. Você infelizmente acabou de jogar fora a oportunidade de Deus olhar para você e dizer assim: nossa, servo bom e fiel.
A questão é que se a roupa foi colocada lá e não foi você, e alguém manda você tirar, ou alguém diz que foi você que colocou sem ter colocado, você já enche o seu coração e enche os dentes, e só falta dizer: vá para o inferno. Você só falta fazer isso. Ou então você tem um pensamento de fuga, qualquer coisa eu vou sair, qualquer coisa eu vou jogar tudo para cima. Isso é coisa de gente fraca. E quando eu falei no Metrópole, a maioria de vocês vão tudo embora daqui, é porque eu detesto gente fraca. Porque o fraco não chega a lugar nenhum. Você fica como que manivela, você está me entendendo? Você fica como manivela, você fica tentando motivar, incentivar. Mas na hora que você deixa de fazer isso, o que é que acontece com a pessoa? Ela morre. Ela morre. A Bíblia diz que Deus não nos escolheu pela nossa capacidade. A Bíblia diz que Deus nos escolheu porque somos frágeis, fracos, mas Ele não permite com que esta fraqueza nos derrote. Muito pelo contrário, Ele diz que Ele até utiliza para confundir os fortes. É isso que Ele diz na palavra dEle. É isso que está escrito aqui. A questão aqui, meu amado irmão, eu encerro esse simples recado de Deus para você. Se você quer verdadeiramente concorrer com os que vão a cavalo, como é que você lida com a correção? Como é que você lida com ela? Porque a Bíblia Sagrada diz: o que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Nossa, glória a Deus! Eu já sei o que me aconteceria se eu tirasse aquela cadeira do lugar, porque se eu fui repreendido sem nem eu ter tirado, fique imaginando se eu tirar aquela cadeira, porque é isso que verdadeiramente os sábios fazem. Os sábios fazem isso. Os tolos ignoram a repreensão. Repreenda-me o sábio e eu serei mais sábio, diz a palavra do Senhor. É o que a palavra de Deus diz. Não importa se está certo ou se está errado, é o que a palavra de Deus diz. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Que Deus abençoe sua vida. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.